mas vamos em frente. O ceticismo de Montaigne, é preciso dizer, não coloca no imobilismo na inação. Isso não acontece pelo fato do nosso filósofo valer-se de um artifício verbal com o qual iniciamos esta conversa. Lembra, lá do primeiro capítulo? Que sei eu? Os antigos céticos, defensores da tese de que nada sabemos ou podemos afirmar saber, este argumento levado às suas últimas consequências revelar-se-ia insustentável, visto que na assertiva nada sabemos, somos obrigados a admitir a verdade nela expressa, a de que nada sabemos. Montaigne livra-se deste problema mantendo retesada a pergunta: que sei eu? Garante com esse artifício a possibilidade da dúvida permanente sem cair na contradição lógica. Sustentar o estado dubitativo e nunca ultrapassá-lo. É não ser louco, repetirá várias vezes. É a forma por ele encontrada para o desenvolvimento do seu próprio entendimento. Embora esteja convencido de que todo conhecimento humano seja relativo e ele não renuncia a essa busca. Essa atitude cética de Montaigne contraria todas as expectativas alimentadas pelo humanismo renascentista que confere centralidade ao homem e à razão. Partimos no início dessa conversa, lembra, do pressuposto de que, embora não houvesse em Montaigne uma ideia sistemática de educação, encontraríamos nele aspectos que revestem de significado educativo, os quais encontram-se difusos nos ensaios. As várias experiências neles descritas, por meio da emissão de opiniões sobre os assuntos mais diversos, colocam-nos diante da possibilidade da construção de uma nova subjetividade, não mais baseada na palavra da autoridade, mas no esforço do próprio indivíduo em elaborar a consciência de si e do mundo. Isso se dará pela constituição do eu que se põe em movimento pelo exercício da livre curiosidade, em que os indivíduos podem formar opiniões próprias sobre os assuntos em questão, contra toda e qualquer pretensão que queira fundar a verdade do mundo. Nessas circunstâncias, é o eu empírico que vive e julga, que muda de opinião e que está sujeito à instabilidade e à incerteza. É dessa perspectiva da construção do eu que Montaigne pensa a educação, enquanto uma prática que deveria modelar a alma da criança, tendo como princípio pedagógico o mote que sei eu. No ensaio da educação das crianças, sob o pretexto de aconselhar a Condessa Diana de Foix sobre como educar seu filho, Montaigne inicia o ensaio justificando que ele irá fazer é emitir opiniões sobre o assunto, partindo das suas experiências educacionais vividas na infância e do que ele observa acontecer no colégio naquele momento. Ainda que ele mesmo afirme não se sentir preparado para tal empreitada, o seu ponto de partida é a análise de si mesmo. Meu único objetivo é analisar a mim mesmo e o resultado dessa análise pode amanhã ser bem diferente da de hoje, se novas experiências mudarem. Entre as atividades humanas, a tarefa de educar a criança se revela, aos olhos de Montaigne, a mais incerta. As tendências presentes na natureza humana são tênues, obscuras e às vezes enganadoras, o que torna difícil emitir sobre elas um juízo seguro. Aqui o texto já deu uma trabalhada mais na parte da educação, né? Como Montaigne vê a educação. E aqui ele retoma o que a gente viu lá no primeiro capítulo, né? Que sei eu, né? Que é essa possibilidade da dúvida permanente e que todo conhecimento humano é relativo, né? E aqui ele faz um contraponto ao humanismo renascentista, né? Aquele que confere o homem como centro de tudo, né? E ele deixa claro que um dos maiores esforços que o indivíduo pode fazer é de elaborar a consciência de si mesmo e do mundo, ou seja, saber quem ele é e buscar a melhor forma de compreensão do mundo, né? E aí, já falando um pouco da educação nesse texto, nessa parte do texto aqui, ele fala muito da questão de modelar a alma da criança, né? Deixar muito aquela forma escolástica, decoreba, de conhecimento, pensar mais no sentido do princípio, né? Que sei eu? E aí ele finaliza o texto falando que educar a criança é a atividade mais incerta, né? E realmente a gente, às vezes, tem uma expectativa de alguma forma com aquelas crianças, faz uma avaliação das várias crianças e acaba que no final muda muita coisa, né? Principalmente para nós que somos professores, né? E aí, pessoal, gostaram desse capítulo 2 do nosso texto? Então estamos aí com a nossa série, né? Espectador da Vida e do Homem, já no nosso capítulo 2, espero que estejam gostando, deixe seus comentários,
Se gostou, deixe seu joinha, seu like. Divulgue o nosso canal Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, entre seus amigos. O mais agradecer. Valeu. Obrigado.